Olá, aqui é o Dr. Ricardo Yoshida. Fizemos vários vídeos discutindo sobre o aneurisma da aorta abdominal e hoje vamos falar um pouquinho de como descobrir se a gente tem essa doença ou não. Quais os exames diagnósticos que sugerem que a gente possa ter essa doença? Bom, como é que a gente descobre como a gente tem aneurisma, né? Como é que a pessoa descobre que ela tem essa doença? A primeira etapa é fazer um bom exame físico. Você tira uma história clínica sabendo os fatores de risco que causam essa doença, a história familiar, se tem parentes próximos que podem ter essa doença ou não, e fazer um bom exame. Se você fizer um bom exame abdominal, você consegue palpar o aneurisma. Normalmente, pacientes muito magros, você consegue palpar pulsação da aorta no abdômen, mas normalmente isso a gente não consegue fazer. Você, médico ou o próprio paciente, sente que tem uma pulsação abdominal mais forte, mais exacerbada, existe uma grande chance da aorta estar dilatada. Existem exames não invasivos que podem auxiliar no diagnóstico, por exemplo, o exame de ultrassom com Doppler vascular. Esse é um exame muito simples, que não traz nenhuma consequência ao paciente, que você consegue medir o diâmetro da aorta. Mas existem exames mais sofisticados, que é, por exemplo, o exame de angiotomografia, que é uma tomografia especial para ver isso, para ver esse tipo de patologia, doença arterial, né? Que nos dá noções anatômicas muito mais precisas. E ele acaba sendo utilizado mais quando a gente precisa programar uma cirurgia, porque como ele nos dá parâmetros anatômicos muito precisos, ele auxilia a gente em planejar o tratamento que a gente vai fazer. Como ele é um exame invasivo que acaba utilizando contraste, raio-x, a gente reserva para situações em que a gente já tem o diagnóstico e vai fazer um planejamento em relação a ele. Outro fator muito importante, além dos fatores de risco que eu coloquei anteriormente, que são os fatores de pressão alta, diabetes, colesterol e tabagismo, é o fator familiar, né? Existem vários trabalhos aí na literatura médica que mostram que existe uma correlação familiar muito importante. Então, os pacientes que têm pais, parentes próximos, principalmente de primeiro grau, existe uma chance muito grande dele desenvolver aneurisma até independente daqueles outros fatores que eu correlacionei. Um outro fator de risco muito importante para o aneurisma é a idade, né? Dificilmente você vai encontrar pacientes jovens com aneurisma. Então, assim, ao longo do tempo, existe um enfraquecimento natural das artérias. Então, normalmente os pacientes acima de 65 anos é que acabam sendo pacientes mais propensos a desenvolver aneurismas, principalmente quando associado aos fatores de risco ou quando tem uma predisposição familiar.